Pô, bem-vindos. Né, nós temos um intervalozinho e vamos voltar à nossa sessão. Nós temos mais dois processos para concluir nossa pauta do dia. Esses dois processos da mesma empresa, da Restock. O recorrente é a célula de julgamento de primeira instância, recorrido ao Restock, em ambos. Esses processos foram julgados nulos em primeira instância e a assessoria processual tributária se manifesta pelo retorno à primeira instância, certo? Em ambos. Pelo menos está desse jeito aqui. Com a palavra, o conselheiro relator, doutor Osmar. Presidente, renova aí os votos de boa tarde a todos. Nós vamos fazer um julgamento único, só, presidente? Porque, na verdade, a nulidade do processo é de uma ação só, né? Eu acho que dá para se julgar junto, porque se a Câmara entender que não é nulo, que deve ser voltado para a primeira instância, vai voltar. Se a Câmara, nesse tipo de processo, tem duas, ou aceita a nulidade e volta para a Câmara, ou se vota pela improcedência. Só tem essas duas. Não, só quero esclarecer para os conselheiros que nós vamos juntar, embora sejam acusações de omissão de entrada e omissão de saída, o período é o mesmo, de janeiro de 2013 a dezembro de 2013, contudo, a ação é a mesma, como bem falou o presidente, mas a nulidade se deu nos mesmos parâmetros, nas mesmas fundamentações, o parecer da célula foi no mesmo sentido, também com as mesmas fundamentações. Então, decidindo um, a gente decide o outro também. É só esse esclarecimento que eu gostaria de fazer aos conselheiros, embora as infrações sejam distintas, certo? Ok, presidente? Ok. É por isso que eu estou colocando mesmo, doutor Rafael entende também que pode ser? Sim, presidente, pode ser em conjunto. A advogada. Concordo também. Então, pronto. Doutor Osmar, então vamos para relate aí. Relate um e o outro você só faz mostrar a diferença. Ok. Presidente, são dois autos de infrações. O primeiro, lavado por omissão de receita, certo? Omissão de saídas, na verdade. Como eu já falei, período janeiro de 2013 a dezembro de 2013. No relato da infração, o autuante diz que faz o levantamento de estoque diário, fez o levantamento de estoque diário e do qual resultou na omissão de saídas de mercadorias no valor de R$ 290.542, conforme informações complementares. O artigo infringido, lavrado, foi a penalidade, foi o artigo 92 da Lei 2.670, com penalidade do 123, inciso 1, a linha C da mesma lei, 12.670. O autuante relata que, analisando as informações prestadas pela empresa na FD, fez o levantamento de estoque inicial, com entradas e saídas, e o inventário final, quando resultou realmente nessa diferença já apontada de R$ 290 mil, que constou no seu levantamento a entrega de um CD com os relatórios que foram utilizados para consubstanciar o auto. E assim restou as informações complementares. A impugnante, de forma tempestiva, traz lá suas alegações, traz uma preliminar de nulidade do auto de infração, negando a violação das normas estaduais, fala também de uma divergência de ordem cronológica das entradas e saídas no arquivo magnético, entregue à fiscalização, também requer nulidade do presente auto pelo erro material, certo? Da formalização do auto de infração, bem como a nulidade de cobrança de ICMS supostas omissões de saída pela violação da verdade material. No mérito,
arguir a decadência pelo artigo 150, parágrafo 4 CTN, relativamente aos fatos geradores, na verdade, só de janeiro de 2013 também, certo? Anteriores a janeiro, então fica só janeiro, porque o período foi só o exercício 2013. Argui também que não configurou omissão de saídas, certo? E alega o trabalho, também pede a situação de perícia. No julgamento de primeira instância, a julgadora de piso, desculpe, presidente, ela faz uma observação que nas ações fiscais dessa natureza, levantamento de estoque, devem ser preenchidas planilhas instruídas pela própria Cefaz, né, por meio das quais é possível identificar as mercadorias de forma individualizadas, vendidas sem as notas fiscais correspondentes. E aí eu vou ler aqui um trecho do julgamento, que é o que esteia realmente a decisão dela de nulidade, se me permitir, excelência. Ocorre que não estão acostados nos autos os documentos fiscais probantes da ação fiscal, como as planilhas exigidas neste tipo de fiscalização, de entradas e de saídas de mercadoria, as quais são absolutamente necessárias para a melhor fundamentação do ilícito denunciado, já que por meio delas é possível identificar quais notas fiscais foram consideradas, se os dados constantes nos documentos fiscais foram registrados corretamente, que, ao final, essas informações são inseridas no totalizador, o que resultou em prejuízo à sua análise, tornando assim totalmente incomprovada a autuação, eis que não propicia, por parte da autuada, subsídios para que possa exercer o pleno direito de defesa. Esse foi o entendimento norteador da julgadora de piso, e, além disso, ela aduz aqui o artigo 828 do decreto 24569, que diz que faz referência a toda a utilização de arquivos eletrônicos e de ampla informações para a lavratura desse tipo de auto de infração. E assim julgou pela nulidade desse auto, tanto desse como não houve questão de recurso ordinário, só reexame necessário, faça a nulidade. O parecer da célula de assessoria tributária, ele é divergente do julgamento de piso, haja vista, considera a parecerista que foi entregue CD, trazendo todas as informações que levaram o autuante a lavrar a atuação, certo? Embora faça-se, ela, a própria parecerista, faz um adendo que realmente o CD, as informações contidas no CD, não são muito claras, né, muitas vezes confusas, traz muitas informações, o totalizador não é realizado, então, mas embora, mesmo diante dessas confusões e dessas faltas de imprecisão, as informações estariam ali contidas e propiciaram à empresa autuada a se defender, inclusive entender a autuação. E assim opina pelo afastamento da nulidade de piso e com retorno dos autos para o enfrentamento do mérito da ação. Esse seria o breve relatório, presidente. Muito obrigado, doutor Osmar. A palavra, doutor Rafael. Presidente, secretário, conselheiros, renovando os cumprimentos a todos. São 2 autos de infração. A metodologia adotada foi o levantamento de estoque diário. Um auto de infração foi por omissão de entradas, receber mercadoria sem a respectivo documento fiscal, e o outro foi omissão de saídas, deixar de emitir nota fiscal de saída. A metodologia adotada, e aí os conselheiros nos debates podem me ajudar, notadamente os conselheiros da Fazenda, me parece aqui que a metodologia adotada foi o levantamento de estoque diário via sistema auditor fiscal eletrônico. Não?
Foi não, viu, doutor Rafael? Porque tem uma planilha aqui, presidente, levantamento de estoque, ele vai falando o código do produto, a entrada, a saída, e imediatamente o sistema já aponta a omissão de entrada e já põe um valor. Achei parecido também. Sem áudio, presidente. O auto eletrônico ele não vem com essa nomenclatura, ele vem o código do produto, aí vem o número da nota, a data da nota, aí a entrada, o CFOP, vem todo ele detalhando, aí vai uma a uma. Só para... Eu acho que esse aí deve ser um outro sistema, mas não é o auto eletrônico, não. Sim. Ok, presidente. Então, conselheiros, no meu entender, assim como entendeu também o parecerista, na minha avaliação, a empresa possuía todos os elementos para impugnar o levantamento fiscal. Além das planilhas que foram apresentadas, nesse tipo de levantamento de estoque, o essencial é a empresa, a fiscalização, apontar as entradas realizadas, o inventário inicial, o inventário final e as saídas que foram realizadas no período. E aqui, as planilhas, né, as planilhas que foram apontadas na fiscalização, que foram confeccionadas pela fiscalização, apontam aqui o código do produto, a data dessa operação, a quantidade, né, e vai caracterizando aqui a infração, inclusive com planilhas apontando o inventário inicial e o inventário final da empresa. Então, diante desses aspectos, eu vou opinar, presidente, no sentido do parecer, que é para afastar a nulidade que foi declarada pela decisão de primeira instância, pelo julgador singular, e afastando a nulidade com a devolução dos autos, de ambos os recursos, de ambos os autos de infração, para novo julgamento. Muito obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, o conselheiro, passar a palavra para a advogada, doutora Francela. Somente acompanhar, senhor presidente. Esse eu só vou acompanhar mesmo. Ok. Isso. Doutor Osmar, agora então, a palavra está com o conselheiro doutor Osmar, depois dá facultada aos demais. Presidente, eu tentei analisar aqui as planilhas, realmente, questão até de ser um neófito aqui na frente dos conselheiros, doutor Rafael, eu queria só perguntar para o doutor Rafael, já que ele conseguiu visualizar, eu não entendi muito bem, se ele consegue totalizar os totalizadores na planilha, eu achei meio confuso, certo? Não sei se teria isso. Desculpa até a pergunta, doutor Rafael, não quero lhe colocar em xeque, mas é só por questão realmente... Tinha apagado o áudio. Ele aponta para o código de produto, pelo código do produto, né? Porque analisando os autos, pela formalidade do apuramento, do levantamento, diante aos artigos suscitados pela julgadora de piso, realmente a gente não vê elementos suficientes para comprovar a autuação, né? Esse seria, realmente, a planilha, eu achei um pouco confusa, essa seria a visão dessa relatoria, certo? Eu deixo o espaço, presidente, para os debates. Ok, a palavra está facultada aos demais. Doutora Dalcília, nós temos aqui o caso de nulidade ou não, então vamos tratar ela para poder... Doutora Dalcília aí, por favor. Bem, boa tarde a todos. Senhor presidente, até peço ajuda aos demais conselheiros, porque apesar do parecer dizer que a planilha está no outro CD, do outro processo, eu estou abrindo e estou vendo os mesmos arquivos. Eu não sei se foi uma questão de salvar, se está compatível com o processo físico. Eu não sei se a Ana Paula está com o processo físico aí, mas, de qualquer modo, eu não estou achando a planilha com a relação das notas fiscais. Não entrada existe. E saída, quais notas foram utilizadas nesse levantamento?
Doutora Dalcília, eu examinei também a questão de fato, não existe essas planilhas de entrada e de saída, tá certo? De outros processos, né? Não, é porque, na verdade... Está no outro, como o de ontem, que não tinha no que estava analisado, mas estava no outro, não está em nenhum, né? Eu abri os dois, não vi nenhum dos dois, só se algum conselheiro viu. O que eu estou achando estranho, senhor presidente, é se realmente foi porque houve, durante essa semana, um problema de digitalização e transferência de arquivo, se realmente corresponde aos CDs que estão no físico, porque eles são iguais e o parecer cita como se tivesse uma diferença. Eu estou confuso em relação a isso. É porque a omissão de entrada de um lado, a omissão de saída do outro. Não, eu digo, o parecer cita que a planilha de um está no outro CD do outro. E quando eu abro os dois, eu estou vendo os mesmos arquivos. Eu não sei se foi uma coisa de transferência de arquivo e o parecerista visualizou no físico, que eu sei que o parecerista, eu acho que o William, ele leva o físico, né? Para casa, se existe uma diferença. Minha dúvida é essa, mas pelo que está aqui, eu não achei as das notas. Eu estou achando diferente os arquivos de um do outro. Enquanto que não... Pode dizer, presidente. Alguém ia falar antes? Não. Não. Pode falar, doutor Ivete. Eu estou aqui abrindo os arquivos do processo de omissão de entrada. Aí eu estou vendo só o totalizador, mas no outro tem muitas pastas de arquivo. Inclusive, se você... Vamos entrar aqui, tem um arquivo chamado BD Arquivo. Tem assim, BD Arquivos. Quando abre esse BD Arquivos, no auto de infração de omissão de saída, eu estou vendo uma lista de arquivos assim, ó, em nota fiscal, imposto, registro 150, registro 200. Vocês estão vendo isso? Ele tem esse arquivo, doutor Ivete. Esse arquivo é aqueles registros do SPED. Registro 50, registro, tá certo? Não é, A análise do SPED, empresa... Aqueles dados de SPED. Então, você acha que aqui ele botou só do jeito que está no SPED, é isso? Bom, eu vou abrir aqui. Se você abrir com o botão direito, tá certo? Um registro NFE total. Certo. Botão direito, abrir com texto, que aí é texto, né? Certo. É texto, abrir com bloco de notas. Clica 2 vezes. Aí, ó, você vê um arquivo de... De quê? Eu estou tentando aqui. Um arquivo de nota fiscal, o número de nota fiscal em TXT. Certo. Eu vi aqui, eu transferi para o da Cefaz para conseguir abrir lá. Parece ser chave de acesso, né, senhor presidente? Tem chave de acesso, tem registro 150, registro 0200. O que ele traz como se fosse os dados do SPED, tudinho aí, tá certo? Dados de SPED, ele traz o SPED do contribuinte H10, D590, o D190, ele traz esses dados tudinho, tá certo? Ele traz em TXT. Certo. Tá certo? A diferença de um para o outro é isso, né, então? É só esse arquivo que ele colocou, que está diferente. O que é que precisa aqui, né? Como é um totalizador, a gente precisa saber. Tudo bem que eles importam os dados do SPED, né? Assim, não é importado para fazer esses totalizadores? Não é a partir do SPED que é feito, né? É sim. Mas aí é preciso ela organizar, né? O produto tal, dia tal, a nota fiscal é essa que foi considerada, para que o contribuinte exerça, né, o seu direito de defesa. Pelo menos eu estou na linha do SLE, que eu sei que muda as sistemáticas, mas a lógica é: qual a origem da informação? No dia tal, eu vou pegar esse produto, e relacionado a essa nota, tem tanto, e aí vai incluindo, vai inserindo, não é isso? Não é isso, presidente? Sim. De cada dia, diz a diferença. É bem verdade que que o fiscal trabalha com os dados da empresa, mas isso não dispensa de você
fazer todo o levantamento dando o detalhamento do que foi considerado nas entradas, até porque o fiscal não é obrigado a pegar tudo que está no SPED e fazer, ele pode pegar uma parte. Então, é como se colocasse na mão do contribuinte, ele ter que refazer isso para descobrir essa diferença. É como se colocasse na mão do contribuinte essa obrigação. Eu sou contra, assim, colocar na mão dele baseado só no SPED. Agora, é uma coisa que é sanável, aí poderia ser sanado, a gente poderia, aí vem a velha discussão, poderia pedir para ser incluído esses relatórios, eu não sei se a essas alturas do campeonato é possível. Pode falar, Dalci, já concluí. Só escutar agora a doutora Dalci. Eu transferi esse arquivo para o meu computador lá da Cefaz, porque às vezes lá eu consigo abrir arquivos que eu não consigo no meu, porque lá tem um software, alguns. Aí eu vi um arquivo chamado NFE-TET. Dentro desse arquivo que a conselheira Ivete falou, esse BED aí, né? E ele tem uma relação de chaves e produtos discriminados, quantidades, peças. Cada arquivo que eu abro, desses que estão embaixo, soltos, que tem um nome NFE, alguma coisa, eles têm uma relação de notas, pela chave de acesso. Esse específico, NFE-TT, ele tem o nome do produto, a quantidade, não sei se a conselheira vai querer olhar para verificar se justamente... acho que seria bom os conselheiros olharem para ver se esses documentos são suficientes ou não, né? Mas realmente existe. E eu queria até que o presidente pediu o presidente para abrir, para ver se realmente são do SPED ou se seriam notas selecionadas, já que está por produto aqui. Será que todos os arquivos lá são do SPED? Pelo menos eu abri aqui 3. Não tem nem dúvida que é do SPED. Ele pode até ter pego alguma coisa mais... minha análise de quanto ele não... Ele deixa... Ele traz... a pergunta sempre que eu faço aos senhores conselheiros é o seguinte: vocês conseguiriam se defender com esses documentos que foram apresentados? Se vocês fossem uma empresa, conseguiriam se defender? É uma pergunta que vocês têm que fazer a vocês mesmos, tá certo? Esse específico, ele não tem código. Os do SPED, eles têm um código de registro, né? Eu sempre, só para efeito de pensamento, vocês ontem viram 2 autos de infrações e vocês têm isso na memória de vocês, de levantamento de estoque, tá certo? Façam uma comparação e vocês tiram as conclusões. Eu vou escutar aí, doutor Osmar. Presidente, assim, vendo as considerações da conselheira Ivete e da conselheira Dalcília, que inclusive é expert aí nos sistemas da Cefaz, quero deixar isso ressaltado, e é bom porque nos ajuda também a aprender, mas você vê a extrema dificuldade que é de analisar essas informações. A conselheira Dalcília tem que importar para a sua base de dados dentro da Cefaz para poder enxergar alguma coisa, e aí isso o contribuinte não consegue fazer, mal nós conseguimos fazer isso. Eu acho que esse caminho, esse pensar, não chega nem mais de uma nulidade propriamente dita, até de uma própria improcedência do auto de infração, pelo mau ferimento do levantamento fiscal, dos vícios que o levantamento fiscal, aqui nos 2 casos concretos, nas 2 ações, se postam, né, aí claramente. Esse seria até uma ideia de uma improcedência, presidente. Bom, a palavra ainda está facultada, se ninguém quiser, nós vamos para a votação. Doutora Dalcília. Esclarecer assim, eu estou abrindo, mesmo tendo transportado para lá, conselheiro, no arquivo mesmo simples de leitor de texto. Agora, eu concordo, assim, com o que o presidente falou. Realmente, a pergunta que se deve fazer é se é possível se defender das planilhas da forma como estão. Existem planilhas com notas fiscais, agora, se é possível fazer a defesa ou não. Agora, eu sou contrária à improcedência, porque
eu verifico assim, que está muito atrelado mais à metodologia, a situação aqui é uma situação de erro de metodologia, ou até de não clareza na metodologia utilizada, que até a dúvida aqui se é o auditor, que a gente viu ontem, ficou bem claro e dito, né, no processo, que era o auditor fiscal eletrônico, e aqui nós temos o expert aqui, que é o presidente, e nos afirma que não é o auditor eletrônico, né? E se não é, qual seria? Então, a questão, para mim, realmente é uma falha na metodologia, até do que propriamente no mérito. Só isso aqui. Bom, a doutora Ivete quer falar? Levantou a mão aqui. Só para lembrar que, como veio com nulidade, né? Aí a gente, Só cabe a confirmação da nulidade ou se a Câmara entender pela improcedência. Só isso. Se não entende pela nulidade, vai voltar, tá certo? Então, é só essa colocação, tá certo? Pronto, ninguém quer mais debater? Eu quero, presidente. Doutor Emerson. Seguindo o seu ensinamento, fazendo uma pergunta que eu acho que a gente precisa responder. A gente mandando esse processo retornar, o que vai vir de lá para cá? Será se não vai vir a mesma coisa? Com todos os elementos que tem no processo, tá? A gente seguindo, inclusive, aquilo que foi sugerido pelo próprio doutor Rafael. Se o processo volta para a primeira instância, não vai vir de novo com a mesma decisão pelo que tem do processo, tá certo? Pelo que tem no conjunto probatório. Eu acho que essa pergunta a gente precisa responder para melhor decidir. É só fazer isso. Doutor Emerson, quando volta por nulidade, tá certo? O julgador singular é obrigado a decidir pela procedência ou improcedência, tá certo? É o praxe dentro a não ser que tenha passado em branco ou uma nulidade diferente, um prazo, alguma coisa, mas normalmente quando a Câmara decide de uma maneira, volta, não pode vir novamente como nulidade, só esclarecimento. Eu acho que já dá para a gente votar. Obrigado, presidente. Mais um ponto, presidente, eu não estou recordando aqui de cabeça o artigo, mas nesse caso, o levantamento vai ter que ser refeito, vamos pensar dessa forma, você as informações que estão contidas, elas têm que ser realinhadas, elas têm que serem refeitas, e é um refazimento do levantamento nesse estágio da ação fiscal, não vejo como uma questão de nulidade, presidente. Mais uma vez, reforça a situação de improcedência do auto de infração. O doutor Osmar vota vota pelo conhecimento do reexame necessário para modificar a decisão de nulidade para improcedência. É isso? Exatamente, excelência. Só uma questão de fato, que eu não sei se o doutor Osmar sabe do procedimento, mas na Cefaz, quando o processo é nulo, se não tiver decaído, ele é encaminhado para o setor para ser justamente refeito. Já o improcedente, não. Só uma questão de fato. Questão de fato, a nulidade realmente tem previsão de ser feita, nulidade por vício formal. Só que essas que são refeitas. Quando não é decaído. E a ação fiscal, mesmo quando não é decaída, pode ser refeita a qualquer tempo, né? Com revisão de ação fiscal. Esse ano aí é 2013, doutor Osmar? 2013, puro. Tudo bem. Os dois. Tudo bem. O doutor Osmar votou pela improcedência. Você quer mudar seu voto, doutor Osmar? Não, sigo esse voto, presidente. Bom, o doutor Osmar votou pelo conhecimento do recurso do reexame necessário, mas no sentido de modificar a decisão para improcedência. A conselheira Ivete, como vota? Eu voto com o relator. Doutora Magno? Presidente, peço desculpas ao entendimento, mas, assim, na minha convicção, seria uma nulidade. Assim, eu me atenho à pergunta que foi feita, o seguinte: o contribuinte tem condição de se defender? Não. Eu tenho condição, nós temos condição de dizer que essa infração não aconteceu? Não.
porque os levantamentos fiscais não dão subsídios para isso. Se o levantamento fiscal não foi feito da forma que deveria ter sido, eu não tenho como dizer que não ocorreu a infração. Então, eu discordo da questão da improcedência. Eu voto pela nulidade. Ok, doutora Dalcílio. Eu também, aqui existe um levantamento que fornece informações, elas são suficientes ao exercício da ampla defesa? Eu entendo que não. Então, eu entendo que o caso aqui não é de análise, eu não tenho elementos suficientes para analisar o mérito dessa situação, dizer se aconteceu ou não aconteceu, que seria a improcedência. Então, no meu caso, é nulidade, eu entendo que é caso de nulidade por cessamento de direito de defesa. Doutor Alexandre. Doutor Alexandre. Senhor presidente, acompanho o relator. Doutor Emerson. Com o relator, presidente. Bom, essa decisão vai servir para os dois. A quarta Câmara do Conselho de Recurso Tributário conhece do reexame necessário. Agora tem aquela coisa, vou nem se dar provimento ou não provimento, né? Eu vou dizer que modifica a decisão de nulidade para improcedência, em desacordo com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária adotado pela Procuradoria do Estado. Votou pela nulidade, pela manutenção da nulidade, as conselheiras... Presidente, antes de você concluir o voto, me deu assim uma dúvida, foi de questão de ordem mesmo, se a gente pode mudar de nulidade para improcedência sem ter retornado para análise de mérito. Eu posso estar fazendo uma pergunta que não faz sentido, mas me deu, assim, uma dúvida. É como se a primeira instância não tivesse julgado o mérito. Doutora, assim, quando a Câmara, não é aquele caso de que quando você pode julgar mérito, tá se aproveita o contribuinte. O artigo 53, salvo engano. Tá certo? Eu acho que tem a previsão. Sim, eu acho eu acho que já aconteceu mais de uma vez. Na quarta Câmara. Porque às vezes é uma questão, você vai e entende que é improcedente, mas... O problema estaria se não tivesse a improcedente, né? Você não pode julgar, é procedente. Certo, tá bom. Nulidade, você não pode reverter para procedência. Por quê? Porque aí o duplo grau, mas a improcedência é previsto no artigo, salvo engano, deixa eu pegar aqui, só para... Não, tudo bem, era só uma dúvida que já respondeu, viu? Parágrafo 9º do artigo 84, presidente. Pronto. Tá certo? Então, nós temos concluído os 4 processos de hoje, tá certo? Agradecendo aí a todos, principalmente a Ana Paula, que tem feito um esforço aí, tá certo? Paulinha, amanhã, se tiver com problema, você avisa que eu mesmo faço a ata, tá certo? Você fica só retrando e eu fico fazendo, eu vou ver se já ficou já à noite, preparando essa ata de amanhã, tá certo? Diga, doutor Osmar. Só não fiz no começo da sessão, porque tinha aquela situação do outro julgamento que a gente estava terminando, mas gostaria só de fazer aqui uma menção honrosa ao doutor Alexandre Linhares, que conduziu uma belíssima palestra com a nossa secretária de Finanças, e foi, assim, uma palestra realmente muito boa sobre a reforma tributária, né, inclusive com o deputado Raul, né, realmente, assim, uma palestra, eu não sei se os colegas puderam assistir, mas eu assisti na íntegra, e aí eu queria fazer essa menção honrosa aí ao colega que abrilhantou e conduziu esses trabalhos lá, foram bacana. Parabéns, doutor Alexandre. Bom, a gente parabeniza também, que nós só vemos aqui os comentários, só comentários bons, mas é muito bom, a nossa Câmara é muito bem... tem só seleção de alto nível, todos aqui, doutora, e os suplentes, cada um melhor do que o outro, né? Então, obrigado a todos, e desejando a Ana Paula que se cuide, né? A gente tem que estar olhando todo o tempo, essa doença é muito, muito perigosa, e a gente sabe disso. Então, conte com a gente, se precisar de alguma ajuda, o que a gente pode fazer é ajudar. Você tem nosso telefone, qualquer coisa, ligue, tá certo? Que nós corremos para ajudar, ok? Desejando a todos um final de tarde boa e até amanhã.
mesmo horário. Tchau. 13. Cuidado, viu? Os seus olhos estão falando.